página 608, né? Aí a dinâmica é essa, o Eziel faz a leitura e nós comentamos aquilo que achar que é pertinente. Então, vamos lá. Se você quiser começar, Eziel, por favor. Tudo bem, vamos retomar o parágrafo que a gente encerrou a leitura no encontro passado, para dar sequência aqui nos próximos parágrafos. Na expressão valor do trabalho, o conceito de valor não só se apagou por completo, mas converteu-se em seu contrário. É uma expressão imaginária, como o valor da terra, por exemplo. Essas expressões imaginárias surgem, no entanto, das próprias relações de produção. São categorias para as quais são categorias para as formas em que se manifestam relações essenciais. Que em sua manifestação as coisas frequentemente se apresentam invertidas é algo conhecido em quase todas as ciências, menos na economia política. A economia política clássica tomou emprestada a vida cotidiana de modo acrítico. A categoria preço do trabalho, para em seguida perguntar-se como esse preço é determinado. Ela logo reconheceu que a variação na relação entre oferta e demanda nada esclarece acerca do preço do trabalho, assim como de que qualquer outra mercadoria, além da sua variação, isto é, a oscilação dos preços de mercado, abaixo ou acima de certa grandeza. Se oferta e demanda coincidem, cessa mantendo-se iguais às demais circunstâncias a oscilação de preço. Mas então, oferta e demanda cessam também de explicar qualquer coisa. Quando oferta e demanda coincidem, o preço do trabalho é determinado independentemente da relação entre procura e oferta, quer dizer, é seu preço natural, que desse modo tornou-se o objeto que realmente se deveria analisar. Ou ela tomou um período mais longo de oscilação do preço de mercado, por exemplo, 1 ano, e se verificou que suas altas e baixas se compensam numa grandeza média, uma grandeza constante. Esta última tinha naturalmente de ser determinada de outro modo que não por suas próprias oscilações, que se compensam umas às outras. Esse preço, que predomina sobre os preços acidentais obtidos pelo trabalho no mercado e os regula, o preço necessário dos fisiocratas, ou o preço natural do trabalho, Adam Smith, só podia ser, como no caso das outras mercadorias, seu valor expresso em dinheiro. E assim, por meio dos preços acidentais do trabalho, a economia política acredita poder penetrar em seu valor, como no caso das demais mercadorias. Esse valor continuou a ser determinado pelos custos de produção. Mas em que consistem os custos de produção do trabalhador? Isto é, os custos para produzir ou reproduzir o próprio trabalhador. Inconscientemente, essa questão assumiu para a economia política o lugar da questão original, já que, no que diz respeito aos custos de produção do trabalho enquanto tais, ela girava num círculo vicioso e não progredia um passo sequer. Portanto, o que ela chama de valor do trabalho é, na verdade, o valor da força de trabalho que existe na personalidade do trabalhador e é tão diferente de sua função, o trabalho, quanto uma máquina de suas operações. Ocupada com a diferença entre os preços de mercado do trabalho e seu assim chamado valor, com a relação entre esse valor e a taxa de lucro, e entre ele e os valores mercadoria produzidos mediante o trabalho, etc., a economia política nunca descobriu que o curso da análise não só tinha evoluído dos preços do trabalho no mercado a seu valor presumido, mas chegar a dissolver novamente esse mesmo valor do trabalho no valor da força de trabalho.
A inconsistência acerca desse resultado de sua própria análise, a aceitação acrítica das categorias valor do trabalho, preço natural do trabalho, etc., como expressões adequadas e últimas da relação de valor considerada, enredou a economia política clássica, como veremos mais adiante, em confusões e contradições insolúveis, ao mesmo tempo que ofereceu à economia vulgar uma base segura de operações para sua superficialidade, fundada no princípio do culto das aparências. É um parágrafo bem longo aqui, né? Isso aqui é interessante, olha só. Ele tá fazendo todo essa digressão aqui para fazer a crítica aí desse culto das aparências, né? E é o que caracteriza a economia política clássica, né? Que é por isso que Isso. a crítica, né, quer dizer, o Capital, a crítica da economia política é basicamente isso, é uma crítica, tem uma dimensão epistemológica, né, quer dizer, uma crítica desse princípio do culto das aparências, né, que é a linha dos economistas, né, presos nessas categorias que não chegam, e ele pega a questão do salário para estar cutucando aí, porque é aí que, na verdade, né, você tem essa miséria da economia política, né, que não consegue penetrar, né, na essência, né, das coisas. Né? O Marx ele está tratando essa crítica à economia política clássica a partir dessa diferenciação e dessa contradição, né, dos conceitos, por exemplo, de valor do trabalho e valor da força de trabalho. Porque o conceito que a economia política clássica emprega, né, valor do trabalho, ele coloca como uma expressão imaginária, uma expressão imprecisa, né, que ela só tem superficialidade. Quando você considera o conteúdo da relação de produção, o conceito do valor do trabalho tomado enquanto o valor, o resultado do processo de trabalho, né? O resultado do processo produtivo. E esse resultado ele não tem identidade com o valor do salário, ele não tem identidade com o valor da força de trabalho, né? Então, a força de trabalho é o conceito que o Marx inova nesse debate da economia política, né? Nesse debate da análise do capital. Esse conceito é um conceito que o Marx elabora na sua investigação e que fundamenta as noções do processo de exploração capitalista, né? Essa diferenciação do valor da força de trabalho, o valor que o trabalhador se apropria no processo de produção, não tem correspondência com o valor que ele cria no processo, né? Então, essa é uma questão que a gente comentou até no encontro passado, mas os economistas políticos, eles se prendem, né, sobretudo a esse mundo da superficialidade para explicar, né, a economia. E a superficialidade, na economia, ela tem como elemento central para os economistas políticos clássicos o mercado, as relações de preço, essas oscilações, né? Então, o Adam Smith, anteriormente os fisiocratas, eles consideram que há um preço natural, né? Um preço natural do trabalho, que gravita, né? Em torno das oscilações, né? Das oscilações, mas é um conceito que não faz distinção, né? Por exemplo, do trabalho excedente. Eles não avançam na consideração da mais-valia, que é um elemento fundamental da economia política, né? A produção da mais-valia.
tudo para, de certa forma, defender, em certo sentido, ideologicamente, a reprodução das relações capitalistas, a reprodução da sociedade burguesa, né? Porque a mais-valia ela aponta como elemento da exploração, né? Então, os ideais burgueses eles se contradizem nesse sentido, né? De não considerar a realidade a partir das condições concretas, né? É um ideal de relações justas, o ideal de trocas justas, né? Que o trabalhador ele recebe propriamente, né? O valor que ele cria, né? Tem uma base também no justnaturalismo, né? Essas noções da economia política, né? Exato, exato. Isso é interessante essa colocação. Eu vou salientar aqui só uma frase, eu queria ouvir as tuas considerações. Ele diz aqui, ó, Uhum. portanto, o que ela, né, quer dizer, o que a economia política chama de valor do trabalho é, na verdade, o valor da força de trabalho que existe na personalidade do trabalhador, né, que existe na personalidade do trabalhador. E é tão diferente de sua função, o trabalho, quanto uma máquina de suas operações. Né? Você percebeu aqui a diferença entre trabalho e força de trabalho, né? Quer dizer, Isso. é tão Porque assim, ó, diferente quanto uma máquina de suas operações. porque assim, o que me parece nesse sentido é que o conceito de trabalho, ele tem essa diferenciação em relação ao conceito de força de trabalho, né? Trabalho para o Marx, nesse sentido, é processo de trabalho. O conceito de trabalho se refere às operações, às atividades, à processualidade do trabalho num outro processo que é o processo de produção. Então, esse devir, né, das atividades do trabalho no metabolismo da produção capitalista, né? Certo. Eu queria só salientar o seguinte, olha só. O conceito de força de trabalho, que Marx fala desse conceito no capítulo, o conceito da força de trabalho, ele está falando aqui no capítulo 4, quando ele fala a compra e a venda de força de trabalho, é um capítulo muito interessante, e ele conceitua trabalho como sendo a capacidade, ele conceitua força de trabalho como sendo a capacidade física e mental, né, do homem, né, do produtor de valores de uso. Me parece que essa força física e mental é que reside na questão da personalidade do trabalhador, que não se mistura com a Exatamente. questão da função propriamente dita de Exatamente. produção. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É por isso que ele diz aqui que a força de trabalho, o valor da força de trabalho que existe na personalidade do trabalhador, e é tão diferente de sua função, o trabalho. Quer dizer, o trabalho é uma função, enquanto a força de trabalho, ela é a personalidade, né? Digamos assim, ó, o Ela é trabalho, uma o condição, trabalho, né? o trabalho é É uma uma condição. exteriorização da força de trabalho. O Elas, trabalho ele é uma exteriorização e uma objetivação, isso. né?
Agora, isso é que é interessante, porque essa discussão sobre o conceito de força de trabalho é uma discussão muito interessante, porque, na verdade, é a exploração da força de trabalho que produz o mais valor. Então, nós temos que entender o que é que significa força de trabalho para que a gente entenda por que é que só ela produz mais valor. E aí entra essa questão, né, de uma diferença que alguns autores fazem, né, que nos Grundrisse o Marx fala em capacidade de trabalho, né? Capacidade de trabalho, Vermögen, né, em alemão, quer dizer, que dá outras nuances para esse conceito. Eu diria o seguinte, que essa diferença, Marx ele só vai desenvolver isso na década de 1850, né? Se aquele panfleto que Marx foi publicado depois, Trabalho Assalariado e Capital, que é um curso que ele deu lá para a Liga dos Comunistas, em 1847, ele ainda não tinha feito essa diferença entre trabalho e força de trabalho. É por isso que ele ainda não tinha elaborado o conceito de mais-valor, porque o conceito de mais-valor ele está ligado a essa nova arquitetura que ele deu para entender quer dizer, a força de trabalho, né? E na década de 1850 ele utilizava até de uma forma indiferenciada, mas havia essa outra categoria, capacidade de trabalho. Em alemão tem que verificar os significados que tem a palavra Vermögen, né? A riqueza desse significado, que, de um certo modo, me ajuda a diferenciar essa categoria de trabalho vivo de força de trabalho, né? Eu, particularmente, eu tenho essa leitura com respeito ao significado que possa ter força de trabalho e trabalho vivo. Trabalho vivo no sentido daquela leitura que a gente possa ter lá dos manuscritos econômico-filosóficos, quando Marx fala na atividade, né? Marx ele utiliza a expressão lá, Tätigkeit, né? Quer dizer, atividade prática humana. Ele está elaborando ainda, lá você tem um conceito de trabalho, mas é trabalho como atividade, né? E esse conceito de atividade, ele é um conceito muito rico, porque não se reduz meramente, né, a função, né? Não se reduz a função, não se reduz a objetivação, né? Mas se reduz a isso que ele está colocando aqui. É quase como se reduzisse ao elan vital assim, do trabalhador, que é a questão da ação, do mental e do físico. Né? Assim, exatamente. É uma coisa vital. Assim. É mais profundo do que as funções meramente técnicas. É vida. Eu estou aqui com os manuscritos, eu estava até escrevendo, e ele fala em vida pessoal. Né? Diz aqui, ó, ele está discutindo aqui a questão dos aspectos da alienação, e o segundo aspecto, que é muito interessante, quando ele vai dizer que é quando o trabalhador
ele está alienado do ato da produção, quer dizer, do ato da produção dentro do trabalho. Ele está elaborando aqui ainda, né, quer dizer, a relação do trabalhador com a sua própria atividade. Essa relação, essa própria atividade, ela se torna algo estranho, não pertencente a ele. E é muito interessante quando ele está falando aqui essa atividade, certo? Ele está falando em atividade, não está falando em trabalho, está falando em atividade, que em alemão lá, a expressão lá é Tätigkeit, atividade como sofrimento, a atividade como sofrimento, a força como impotência, a procriação como emasculação, né? A energia mental e física própria do trabalhador, a sua vida pessoal, né? Ele diz, pois o que é a vida, senão atividade? Como uma atividade voltada contra ele mesmo. Olha que interessante. Ele está pensando aqui o trabalho estranhado como sendo uma atividade que se volta contra o próprio trabalhador, contra ele mesmo, independente dele, não pertencente a ele. Então, ele está falando aqui da autoalienação. É claro que isso aqui está em 1844, Marx não tinha elaborado, né, ainda está nos primórdios, uma coisa bem primitiva da crítica da economia política, eu acho que nem chega a isso, mas aqui já se percebe essa questão que ele fala em energia mental e física própria do trabalhador como vida, né? Vida pessoal, e aqui ele fala em personalidade, né? O valor da força de trabalho que existe na personalidade do trabalhador. Quer dizer, uma personalidade, como é que você aliena uma personalidade? Essa é a questão. E aqui é um desdobramento que a gente tem que entender que o Marx está falando aqui na valorização do capital, né? Processo de valorização do capital. Ele está pensando aqui na transformação do valor, o preço da força de trabalho em salário, então ele está nos mecanismos lá da produção capitalista, né? Só que tem um elemento aí muito interessante que a gente tem que pode colocar aqui, é que essa problemática que aqui é posta, que está nas entrelinhas, é claro, né, essa problemática aqui do trabalho estranhado, né, porque esse trabalho estranhado, ele significa a alienação dessa personalidade. O que é uma personalidade alienada? Né, vamos radicalizar esse entendimento, né? Quer dizer, a exploração é uma alienação da personalidade do trabalhador, a força de trabalho como mercadoria, e aquele elemento da força de trabalho como mercadoria, quando o capitalista compra a força de trabalho, ele compra uma mercadoria, né, como outra qualquer, mas não é uma mercadoria como outra qualquer, mas porque ele compra, ele paga, certo? Então, ele aliena do trabalhador a personalidade dele, ou seja, a energia física e mental, né? Isso é um elemento que é muito interessante, porque a gente está lendo um texto de 1867 e eu acabei de ler um lá dos manuscritos de 1844, né? Mas que remete a essa questão, né, que o Marx está fazendo, que é muito mais rico que a economia política, porque a economia política vai nessa dimensão do valor do trabalho, né? O trabalho como custo de produção, né? Que é dizer, sem nenhuma capacidade de fazer a crítica do trabalho estranhado. Quer dizer, para fazer a crítica do trabalho estranhado, é necessário essa percepção, esse conceito de força de trabalho que existe na personalidade do trabalhador. Só que um trabalhador assalariado, se é assalariado, significa que ele é alienado, né?
alienado no sentido que é uma mercadoria, e é mercadoria que é consumida, e aquilo que lhe é próprio, né, como diz ali os manuscritos, né, que aquilo que lhe é próprio é independente dele, né, no sentido que o Marx utiliza a expressão, né, se torna hostil a ele. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, aquele corpo, aquela mente se torna hostil ao próprio trabalhador. É como se fosse uma... A gente pode até pensar a questão do adoecimento, né? O que é a doença? Sintomática, né? O sintoma, se não essa coisa, né? Aquilo que foi alienado do trabalho vivo, né? E que se volta contra ele, porque a ideia todo o discurso dos manuscritos, que é muito Hegel, né? Essa ideia de que aquilo que foi alienado de você se volta contra você, porque você não tem um controle, quer dizer, essa questão é o fundamento do próprio conceito de trabalho estranhado. Então, é só para mostrar, já concluindo, que o Marx, ele mesmo no Capital, quando a gente diz que é um texto do Marx maduro, né? Não é um Marx filosófico, é um Marx economista, alguns falam assim, né? Você encontra elementos que mostram que o velho Marx ele não largou essa percepção mais profunda do que é economia política, né? Dessa questão do trabalho estranhado, né? Uhum. Tá Professor, nesse... Pois não. acho que muito interessante esse debate, né? Esse paralelo com os manuscritos. E tem uma diferenciação, eu acho que são dois conceitos, né? Que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais. O conceito de estranhamento e alienação do trabalho, do trabalhador. Não, olha só, veja bem, eu tenho ido muito no texto original, em alemão. Uhum. Eu tenho uma paixão pelo alemão. Fiz 2 semestres de alemão na época que eu fazia graduação, e eu tenho até uma leitura instrumental. E é muito rico você ir no texto original, porque você pega a riqueza do autor que escreveu naquela língua, né? Uhum. A tradução geralmente mata ou não expressa tal a riqueza. Então, se você for ler os manuscritos e ler os Grundrisses e o próprio Capital, essa presença de friend, né? Entfriend, né? Quer dizer, friend quer dizer estranho, é muito frequente. Então, você tem Entfremden Arbeit, trabalho estranhado. É aquilo que é estranho, aquilo que não... do que é o estranho? É aquilo... Aí tem vários significados, né? Mas eu estou tentando passar o que está muito presente em Marx, né? Um trabalho assalariado, né? Por que o trabalho assalariado é um trabalho estranhado? Pronto, nós, ao falarmos aqui da personalidade do trabalhador, nós já começamos a entender por que é um trabalho estranhado, né? Porque é aquilo que aliena, tira, né? Subtrai, todo o sentido que for de alienação, né? Perda, né? Aquilo que é próprio né? Que é no caso do trabalhador, né? Que ele utiliza muito a expressão Arbeiter, né? Mas também está presente a expressão Mensch, homem, né? Ainda está, mas é trabalhador, né? No sentido que é aquela condição que ele está percebendo, né? Quer dizer,
são pessoas que são vendidas, vendem a força de trabalho, tá, essa coisa toda. Então, estranhado, Entfremdung, em alemão, tem esse sentido negativo, porque é aquilo que é alheio a ti e te hostiliza. O sentido é isso, né? É alheio e te hostiliza, né? Isso é muito utilizado. Inclusive, o Freud tem uma expressão estranho familiar, e aí é uma coisa muito curiosa, né? Porque que aí é o outro, tem até uma outra palavra, né? Tem até outra palavra, mas o sentido, no caso que o Marx dá, quando se fala em trabalho estranhado, é nesse sentido, é algo que tem um sentido negativo, de desefetivação, perda da realidade, alienação daquilo que te é próprio, no caso, a vida pessoal, é uma atividade que você é reduzido às condições de animalidade, né? Quer dizer, os manuscritos ele é muito rico nessa descrição que ele faz a partir dessa categoria de Entfremdungsarbeit. Agora, veja bem, alienação, porque é uma tradução nossa, né? Na língua portuguesa, você tem alienação e tem estranhamento, né? Quando se fala, né, Lukács, Mésaros, Marx, quando utilizam essa expressão alienação no sentido negativo, né, os tradutores têm tradutores que traduzem Entfremdung, traduzem por alienação, né? Mas eu traduziria por estranhamento, porque alienação também pode ser feita com outra palavra. Tem uma palavra alemã chamada Entäußerung, que você poderia também traduzir por alienação, que significa exteriorização, objetivação, né? Que, no caso do filósofo como Hegel, né, Hegel utiliza essa palavra, quer dizer, alienação como Entäußerung, no sentido do desenvolvimento do espírito, que ele se exterioriza na cultura, né? E a superação da alienação em Hegel significa o espírito se apropriar dessa exterioridade, né, que lhe é estranha. Então, é uma leitura, vamos dizer assim, que confunde objetivação com alienação e um sentido negativo. Isso vai dar, por exemplo, filósofos como Heidegger, que vão... e muitos filósofos no século XX, que eles passaram a entender toda forma de objetivação, exteriorização, como sendo negativo. No caso da tecnologia, por exemplo, a técnica. A técnica, essa visão da técnica como sendo algo negativo, que isso é uma visão de um entendimento que tem a ver mais com Hegel do que com Marx. Com Marx é o seguinte, nós somos animais que nós não fizemos, né, nós nos desenvolvemos como humanos a partir desse processo, do processo de trabalho. E o processo de trabalho é exteriorização e objetivação. E isso não é negativo, né? Quando você fala em Entäußerung, na perspectiva, por exemplo, de Lukács, tem um sentido positivo, porque isso diz respeito ao desenvolvimento do humano, né? Nós somos seres que produzimos meios, objetos, né? Agora, quando esses objetos se voltam contra o sujeito, né? Aí não são mais objetos, são coisas, né? Não são mais Sache, são Ding, né?
Na palavra alemã tem dois significados, né, de objetos, né, Sache e Ding. Né? Isso é interessante, né, porque quando você fala Ding, você está falando de uma coisa, daquilo que é intransparente, daquilo que, inclusive, nega o sujeito. Né? Então, é um sentido da... Se você for ver, por exemplo, reificação, né, Verding, Lichung, né? Verding, quer dizer, é uma coisificação que traspassa o sujeito, ele corta por dentro assim, e tem um sentido negativo. Né? Agora, é diferente de objetivação, de exteriorização. Né? Quer dizer, então, quando você fala trabalho alienado, eu fico me perguntando, mas qual o sentido que quer se dar isso? Porque numa leitura lukáciana, trabalho alienado pode ter um sentido civilizatório, porque todo trabalho ele é alienado. Uhum. Todo trabalho você objetiva, você exterioriza a capacidade física mental, né, a produção de valores. Né? Agora, as relações sociais de produção capitalista, elas fazem com que essa atividade, e aí vem a crítica de Marx, né, porque o Marx está falando da propriedade privada, com a propriedade privada, aquilo que te é próprio é alienar de você, você não tem controle, então se volta contra você. Né? Então, isso dá o sentido do trabalho estranhado. Né? Quer dizer, e é isso que vai, vamos dizer, caracterizar o trabalho capitalista. Né? Porque a crítica que o Marx faz nos manuscritos é a crítica né, de todos os comunistas, é a crítica da propriedade privada. Porque a crítica da propriedade privada é a crítica daquilo que o sujeito perdeu o controle. Né? O controle dos meios de produção. A questão não é só ser... Né, porque a propriedade ele tem esse sentido de controle. Né? Quer dizer, você só ter a propriedade jurídica, né? Não quer dizer muita coisa. Né? Quer dizer, quer dizer, o ideal comunista, que seria a socialização dos meios de produção, esse sentido da socialização significa você ter o controle desses meios, e aí você já faz essa superação do trabalho estranhado. Pelo menos isso é o que diz né, é o princípio comunista. Agora, isso é interessante, esses elementos categoriais, certo? Trabalho assalariado é trabalho estranhado, por princípio. Né? Se você diz que... Agora, a questão é saber, né? Nem todo trabalho estranhado é trabalho assalariado, mas todo trabalho assalariado é trabalho estranhado. Né? Porque você tem, por exemplo, trabalho escravo. É um trabalho estranhado, é claro, de uma forma muito radical, né? Que o escravo, ele não foi alienado só da sua capacidade física e mental, né? Tem outros elementos, muito mais profundos. Ele foi coisificado, né? Tem na sua dimensão, inclusive, na sua capacidade mesmo. Tem diferenças entre o trabalho livre e o trabalho escravo, né? Entendendo o trabalho livre como sendo o trabalho capitalista, né? Então, eu não sei se fui claro hoje, mas é por aí. Não, acho que muito rico a sua explicação. Lukács, só para concluir, Lukács, o último capítulo da Ontologia do Ser Social, que é muito interessante, ele se intitula O Estranhamento. Né? Só que o Lukács ele amplia essa percepção, vai muito na linha dos manuscritos, porque ele está pensando isso, que não é só o trabalho que é estranhado, é a vida que é estranhada. Quer dizer, você tem uma dimensão aí
da pessoa humana, no sentido amplo, de que o Marx, nos manuscritos, é aquilo que eu li, ele fala em vida pessoal. Né? Quando o capital aliena, ele se aliena, não é só, né, o processo de trabalho, não é só aquela dimensão lá né, da venda da força de trabalho, né? Você tem algo muito mais amplo de derivações aí. Então, o estranhamento significa a degradação da capacidade, da personalidade, né, do humano. Né? Estranhamento para Lukács é isso, é a degradação da capacidade, da personalidade do humano. O conceito de personalidade é muito forte em Lukács. Esse conceito de pessoa, ele é muito forte. Porque é a partir daí que ele vai pensar, inclusive, a questão da contradição que ele considera que é a base. Inclusive, eu utilizo isso para pensar essa questão da barbárie social. Né? Que contradição é essa? Você tem uma sociedade que reduz cada vez mais os limites da natureza, né? Por conta do desenvolvimento das forças produtivas, e, ao mesmo tempo, degrada a personalidade dos humanos. Né? Então, essa inversão, né, é que, para Lukács, significa estranhamento. Essa degradação da personalidade, ela abre um campo de reflexão muito amplo, com respeito, por exemplo, às questões não apenas do trabalho, mas do consumo, da política, da arte, de dimensões muito mais que não ficam só reduzidas, né, como essas pessoas aí que estudam, né, o trabalho, o mundo do trabalho, tal, esse pessoal aí da sociologia do trabalho, é uma dimensão muito, muito pequena, muito, muito reduzida, né, porque não pega essa dimensão mais ampla né, quando o Marx fala personalidade do trabalhador, né, personalidade do trabalhador não é quer dizer, o trabalhador não, a personalidade vai muito além da função trabalhador, né, isso é que é interessante. É a dimensão da subjetividade mesmo, né? É a dimensão da subjetividade E eu diria o seguinte, aí é algo que a gente conceitualmente pode estar pensando, né? Porque quando você fala em personalidade, você fala pessoa, né? Quando você fala subjetividade, você fala sujeito. Qual a diferença entre pessoa e sujeito? Então, acho que é só atingindo um nível de dominação muito íntimo do sujeito para conseguir fazer com que ele se adeque a uma situação em que ele é explorado na sua essência mais íntima e ainda assim continue sendo explorado. Mas tem que ser uma dominação muito violenta, né? E se não for... Essa é a questão, né? Porque, olha só, nós estamos, toda essa discussão aqui, a partir de 2, 3 palavras, de uma linha, onde o Marx diz aqui que o valor da força de trabalho, que existe na personalidade do trabalhador, né, é tão diferente de sua função, né? O trabalho, essa diferenciação entre trabalho e força de trabalho, ela dá muito pano para manga, né? E nesse aspecto de que o Marx, né, ele é muito mais radical do que muitos marxistas imaginam, né? É por isso que Marx nunca foi marxista. Vamos conseguir avançar mais até a página 610, Ezequiel? Eu acho que dá para a gente avançar, sim. Vamos lá. Vejamos, em primeiro lugar, como o valor e os preços da força de trabalho se apresentam nessa forma transformada, como salário.
Sabemos que o valor diário da força de trabalho é calculado sobre a base de certa duração da vida do trabalhador, a qual corresponde a certa duração da jornada de trabalho. Suponha que a jornada de trabalho habitual seja de 12 horas e o valor diário da força de trabalho seja de 3 xelins. Expressão monetária deu um valor em que se apresentam 6 horas de trabalho. Se o trabalhador recebe 3 xelins, ele recebe o valor de sua força de trabalho mantida em funcionamento durante 12 horas. Ora, se esse valor diário da força de trabalho for expresso como valor do trabalho realizado durante uma jornada, teremos a fórmula. O trabalho de 12 horas tem um valor de 3 xelins. O valor da força de trabalho determina, assim, o valor do trabalho, ou, expresso em dinheiro, o preço necessário do trabalho. Se, ao contrário, o preço da força de trabalho diferir de seu valor, o mesmo ocorrerá com o preço do trabalho em relação ao seu assim chamado valor. Ou seja, ele está mostrando aqui, né, essa impossibilidade do valor do salário, nesse caso, né, numa jornada de 12 horas de trabalho, essas 12 horas de trabalho elas não correspondem ao valor do salário. Ele mostrou aqui, né, que se o trabalhador ele recebe 3 xelins correspondente a 6 horas de trabalho, há um excedente de trabalho aqui, né? Ele já está apontando essa diferenciação. E veja que ele está operacionalizando essa análise na categoria valor, né? Ou seja, na medida do temporal da exteriorização do trabalho, né? A jornada de trabalho, que representa uma certa duração da vida do trabalhador também, ele coloca, né? Mas isso não está no nível ainda dos preços. Isso está como conteúdo. Por mais que ele correlacione preços, essa compreensão ela tem como conteúdo um outro elemento, que não só meramente a forma manifesta, a forma preço, a forma imediata, né, a forma aparente, que é a forma tomada pela economia política como o ponto de partida da explicação da essência do salário. A forma preço ela não é o ponto de partida materialista para a explicação do salário, por mais que ela é uma forma relacionada à manifestação do salário em seu conteúdo valor, né? O Marx ele toma isso como fundamento da análise, né? A essência ela tem manifestações de formas, né? de aparências, e ela explica essas formas, né? Mas o inverso não é verdadeiro, no sentido, você não pode simplesmente pegar a aparência e explicar a essência simplesmente por uma de suas formas, né? Como é o caso de buscar a explicação do valor a partir dos preços, né? Exato. Então, dado que o valor do trabalho é apenas uma expressão irracional para o valor da força de trabalho, conclui-se evidentemente que o valor do trabalho tem de ser sempre menor que seu produto-valor, pois o capitalista sempre faz a força de trabalho funcionar por mais tempo do que o necessário para a reprodução do valor desta última. Pronto, olha só, isso aqui já diz tudo. O capitalista sempre faz a força de trabalho funcionar por mais tempo do que o necessário para a reprodução do valor desta última. Pronto, o Marx poderia parar aqui e ele já disse que aqui é que está a raiz da mais-valia. Entendeu? E é aquilo que a gente até discutiu aqui. Eu sempre falo em sala de aula,
né, de que se o trabalhador só trabalhasse, né, só funcionasse o tempo necessário, né, para produzir, né, aquilo que ele come, né, para a reprodução da força de trabalho, né, você não teria capitalismo. Exato. Né? Você imagina uma pessoa recebe, né, um salário mínimo, ela produz, ela vai produzir só um valor equivalente àquilo que ela recebe. É porque na economia política clássica, a consideração é que, por exemplo, o capital, ele também é o elemento da criação do valor, né? O capital, a tecnologia, a maquinaria, né? Como se elas tivessem atributos ali que compunham o valor, e o trabalho, né, que eles chamam, na verdade, fosse um outro fator de produção integrante. E nesse sentido, o Marx ele tá dizendo, se o valor da força de trabalho, que a economia política chama de valor do trabalho, né, como uma expressão irracional, porque ela não tem precisão material, essa expressão valor do trabalho, se referindo à força de trabalho, ela é incorreta nesse sentido, né, não adequada. Aí o Marx está colocando, se o valor da força de trabalho ele tivesse correspondência com o valor do produto, do seu produto, né, não haveria produção capitalista. Porque o fundamento da produção capitalista é justamente essa diferenciação entre o valor da força de trabalho e o produto valor que a força de trabalho cria. Você produz sempre mais daquilo que você vale. Então... Né? E é isso que sustenta o sistema aí, e é isso que se chama mais-valia, e é isso que faz com que o capitalismo seja capitalismo, é uma coisa básica, é quase que lógica, né? Se a gente for ver que é isso como se funciona todo o sistema, né? Quer dizer, o que você recebe é menos do que aquilo que você produz, né? Agora, com que direito isso é justo? Pela né? dominação, só pela dominação. Só pela dominação jurídico, política, né? Está na lei, no contrato, está no... Né? Quer dizer... E aí entra, né? Quer dizer, questionando esse princípio da propriedade privada, pronto, está aí, a propriedade privada que concede esse direito divino àqueles se apropriarem do excedente, né? Então, quer dizer, é um direito divino, não se questiona a propriedade privada. Né? Eu não vejo ninguém questionando, nem a esquerda mais, que não existe mais esquerda, não faz esse questionamento. Está na base de toda a tradição libertária, comunista, sempre foi crítico da propriedade privada. Gente. E é interessante, professor Giovanni, o conteúdo moral dessa abordagem, né? Porque, veja, a economia política, ela pressupõe trocas justas, né? Na concepção da economia liberal, o trabalhador, ele se apropria do que ele cria, da contribuição que ele tem na produção. Nesse sentido, é uma equidade pressuposta, né? Como uma questão moral. A economia política ela não consegue lidar com essa contradição, né? Que o trabalhador ele não se apropria da integridade do produto, do valor que ele cria. Isso é uma questão material, isso é uma questão real que a economia política não consegue assumir. Está dizendo, existe uma exploração aqui, a gente não pode assumir que a produção capitalista é baseada na exploração. E eu acho que o ponto é esse, né? Da economia política ela está fugindo dessa questão da exploração. Mas aí, Eziel, o lucro ele
ele é o rendimento do capital. O salário é o rendimento do trabalho. Nada mais justo. Não, eu estou dizendo que esse essa igualdade, esse princípio, né, do salário justo, da justiça, né? A justiça... A lei é baseada na justiça, né, professor? Hã? A lei é baseada na justiça, né? A lei da propriedade é baseada na justiça, né? Então, quer dizer, é um princípio que, se você for questionar, né, por exemplo, tocar na raiz da desigualdade entre os homens, né, se for até Rousseau, né, ali é que você vai verificar que você tem uma tradição moderna, né, a tradição comunista, que toca nessa questão da propriedade privada, né, que aí é que está a base, inclusive, de toda a justiça. A justiça, por exemplo, essa discussão aí sobre os trabalhadores de aplicativos, né? Não se questiona a propriedade privada. O que eles querem é... O que é que eles querem? Eles querem salário, né? Eles querem salário. Eles querem vender melhor, ter melhores condições de venda da força de trabalho. Salário, né? Eles querem ser melhor pagos. Aí entra a questão aí da forma salário, não deixa de ser, né, que não necessariamente significa ser, né, aquilo que a gente entenda, né, mas o fato é esse. Agora, o nosso movimento hoje no Brasil, você tem uma parte da esquerda que tem essa tremenda ilusão jurídica, entendeu? É impressionante como a gente sai de uma ilusão para outra. Fica girando em círculo, assim, né? Sai de uma ilusão religiosa para uma ilusão política, depois uma ilusão jurídica. Haja ilusão, né? As pessoas parece que têm dificuldade de chegar ao real, né? E o que o Marx está tentando mostrar aqui é exatamente isso. Ele está fazendo a crítica dessa que ele chama, como é que ele chamou aqui? Expressões irracionais, né? Uma expressão irracional, né? Esse valor do trabalho é apenas uma expressão irracional para o valor da força de trabalho. Olha que interessante aí. O que é uma expressão irracional? Uhum. É isso. É uma expressão que conduz a uma ilusão. Né? A uma ilusão. E isso é que é interessante, né? Quem é que alimenta o irracionalismo? A ilusão? O irracionalismo. A expressão irracional. E ele está tentando aqui argumentar tal, e de repente ele dá aqui ele joga a bola assim na pequena área, olha só que coisa. Essa passagem aqui é fundamental. Pois o capitalista sempre faz a força de trabalho funcionar sempre por mais tempo do que é necessário para a reprodução do valor desta última. Pronto, isso aqui lacrou. Né? Quer dizer, o pessoal quer respeitar o direito que essas plataformas têm de explorar. Entendeu? E eles entendem exploração como sendo... Eles não criticam a exploração. Eles criticam outra coisa. Né? Uhum. Nós temos que encontrar uma palavra para isso. Eu acho que, pensar do lado do trabalhador, você pode até pensar que há um desconhecimento da realidade. Agora, nas instâncias jurídicas mais institucionais, na verdade, não é que eles têm dificuldade de ver a realidade, é que eles veem a realidade do modo que melhor lhe convém. Exato. Aí você já tem um ethos, exato. Você já tem um ethos, e aí é muito complicado, porque a maior parte dos meus orientandos são
formados em Direito. Eu tive a maior parte das pessoas que eu orientei nesses 20 anos de orientação de pós-graduação, né? Eu sei o que é essa mentalidade jurídica, né? E é exatamente isso. É algo que está dentro de um enquadramento que eu diria, se eu fosse, eu até me arrependo, porque eu deveria ter o primeiro livro que eu deveria passar para eles lerem e discutirem, nem que ficasse um semestre, um ano discutindo, é aquele livro do Proudhon, A Propriedade é um Roubo. Ou então vai mais atrás lá, Jean-Jacques Rousseau, né? Sobre a origem da desigualdade entre os homens, tal, porque essa questão da propriedade privada, ela é fundamental, porque Sim. ela é a base, inclusive, de se questionar por que é que se tem esse direito de se apropriar daquilo que é mais do que eu recebi como valor da minha força de trabalho, né? Então, essa é a questão. Vamos só concluir esse parágrafo aqui, Eziel? Vamos lá. No exemplo anterior, o valor da força de trabalho mantida em funcionamento durante 12 horas é de 3 xelins, valor para cuja reprodução ela precisa de 6 horas. Seu produto de valor, em contrapartida, é de 6 xelins, pois ela funciona na realidade durante 12 horas. Esse produto de valor não depende de seu próprio valor, mas da duração de seu funcionamento. Chegamos assim ao resultado, à primeira vista, absurdo, de que um trabalho que cria um valor de 6 xelins tem um valor de 3 xelins. É o ponto, né? É a crítica a esse conceito que a economia política emprega. O valor do trabalho como se fosse correspondente com o salário, né? Ó, o salário, isso é a economia política, né? O Smith ali, o Ricardo, né? Considerando que o salário é explicado pelo valor do trabalho. Mas aí o Marx ele pega esse conceito, o valor do trabalho, e ele mostra que você tem uma contradição dentro do valor do trabalho. Você tem a diferenciação do valor da força de trabalho em relação ao valor do produto que a força de trabalho cria nesse conceito. Mas aí não é uma só, vamos dizer, uma... Eu vou agora ser muito generoso com a economia política. Isso não é uma questão de ponto de vista? Isso é uma questão... Smith e Ricardo estavam na perspectiva do produto? Não, eu acho que isso é uma questão do conceito mesmo tomado. Sim, mas é parcial, é uma... Talvez eles falem de um lugar próprio que eles ocupavam dentro dessa estrutura social. Exatamente, eles falam no lugar da classe que eles representavam, a burguesia, que reifica, né, quer dizer, parte do produto. Né? Quer dizer, como se essa perspectiva é dada pela classe social. Né? Aí entra uma questão interessante. Tanto que assim, eles consideram, por exemplo, o valor da terra, que é uma outra expressão irracional que o Marx afirmou anteriormente, né? Sim. O valor da terra, o valor do trabalho, são expressões para essa coisificação das relações de produção, né? Você toma a parte como uma coisa autônoma e naturalizada. Você não tem o conteúdo social. A reificação. Reificação, exatamente. Eles têm daí a crítica dessa visão reificada mas isso aí não é uma questão meramente, vamos dizer,
uma questão meramente epistemológica, que é um erro, uma falha, que eu não sei até... Bom, quer dizer, o Marx, ele está fazendo... Esse é o método da economia política, é tomar a aparência como explicação do conteúdo da exatamente. essência E essa tomada, na perspectiva de Lukács, ela decorre de uma perspectiva de classe. Quer dizer, quando você ocupa esse lugar, você está ocupando na medida em que isso é interessante para essa classe, ver dessa forma. Né? Uhum. Quer dizer, não é meramente um erro, né? É uma ideologia. E como ideologia tem que ser criticada. Né? Mas livro, estrutura social e formas de consciência. É da classe social, eles são, óbvio, né? Isso aí não... o Marx, ele evidentemente, ele está fazendo uma operação política para crítica da economia política, né? Mas é uma crítica ideológica dentro... Só que ele fala aqui, expressão irracional, ele desmonta por dentro, né, essa mistificação, né? Eu acho até que até agora o que ele está falando antes ele já tinha falado, né? Tudo bem, que é o capítulo que nós estamos começando, né? Na próxima semana a gente vai estar concluindo esse capítulo 17, transformação do valor ou preço da força de trabalho em salário, né? Porque é a partir do capítulo 18 que fica mais interessante essa sessão, né? Eu penso, né? Porque aí a gente vai ver a forma, salário, fazendo os seus malabarismos aí, né? Salário por tempo, salário por peça, e isso é que é interessante, né? Esses 2 próximos capítulos. Mas a gente conclui na próxima semana, né? Embora esse capítulo 17 ele é muito interessante nesse aspecto mesmo da crítica ideológica. Ele vai falar até do trabalho do escravo na próxima semana aqui, muito interessante aqui. Mas é isso aí, gente. Então, na próxima semana, nós prosseguiremos a nossa discussão aqui, tá bom? Combinado, professor. E uma boa noite para vocês aí. Boa noite, professor. Boa noite, Zé. Tchau, tchau.